Nesse vídeo vamos fazer uma rápida cronologia sobre a história do átomo e também dar uma breve introdução à física de partículas. Bom, a história do átomo começa lá no século V a.C., na Grécia Antiga, quando os filósofos gregos Leucipo e Demócrito propuseram, a partir de uma teoria filosófica, que toda matéria era constituída de minúsculas partículas indivisíveis, as quais eles chamaram de átomos. Então a palavra átomo vem do grego, significa indivisível. Séculos se passaram quando, no início do século XIX, mais precisamente em 1808, John Dalton, a partir da publicação de sua obra intitulada A New System of Chemical Philosophy, propôs uma teoria atômica moderna baseada em experimentos químicos, onde o átomo, como uma partícula fundamental e indivisível da natureza, não poderia ser destruído nem criado, apenas combinado para fazer novos compostos. Bom, seguindo aí, já em 1897, agora já no final do século XIX, Thomson descobriu o elétron. Bom, então a partir daí mostrou-se que o átomo não era indivisível como se pensava até então. Seguindo, já no início do século XX, em 1911, Ernest Rutherford propôs um modelo atômico no qual o átomo era formado por um pequeno núcleo carregado positivamente com elétrons orbitando ao redor. Bom, então aí já se propunha a existência do próton. Seguindo um pouco mais adiante, já em 1932, Chadwick descobre o nêutron, uma partícula sem carga presente no núcleo atômico. Bom, então aí agora nós temos a estrutura do átomo, conforme nós estudamos lá no ensino fundamental e no ensino médio, tá? Onde a sua professora de química ou de ciência dizia que o átomo era formado por um núcleo composto de prótons e nêutrons com elétrons orbitando ao redor desse núcleo, onde o próton, em módulo, tinha o mesmo valor da carga do elétron. Tá? Ou seja, tanto próton quanto elétron possuía em módulo o mesmo valor de carga elétrica, tá? Sendo que o próton tem carga positiva e o elétron carga negativa. Tá certo? Bom, em 1964, né, dois físicos, Murray Gell-Mann e George Zweig, eu acho que é assim que se pronuncia, me desculpe se estiver errado, propuseram de forma independente que partículas como hadrons, que inclui aí prótons e nêutrons, tá? Então, que eu estou dizendo que prótons e nêutrons são classificados como hadrons, partículas como hadrons, eram compostos, os hadrons são compostos, melhor dizendo, por partículas ainda menores, partículas subatômicas, tá? As quais eles chamaram de quarks e apresentavam cargas elétricas fracionadas. Tá certo? Então, o que os caras estão dizendo aí é que os prótons e nêutrons são formados por outras partículas menores, chamadas de quarks. Então, vamos dar o exemplo aqui nesse novo modelo do núcleo atômico. Então, você tem o seu próton, aqui, botar o pezinho, o próton, e vou botar desse lado de cá o seu nêutron. Vamos ver mais à frente um pouquinho, mas vou me antecipar aqui, que os prótons e nêutrons são formados por três partículas subatômicas chamadas de quarks. Os quarks foram classificados em 6 tipos. Tá? O quark up, down, top, bottom, strange e sharp. 6 tipos de quarks foram identificados.
Bom, os prótons e nêutrons eles são formados por apenas dois tipos de quarks, os quarks up e os quarks down. Sendo que o próton é formado por dois quarks up e um down. E o nêutron também por três quarks, sendo dois quarks down e um up. Vou botar aqui embaixo. O quark up, tá? O quark up possui carga positiva de mais 2/3 do módulo da carga do elétron. E o quark down possui carga negativa menos 1/3 do módulo da carga do elétron. Essa aqui é a representação de elétron, tá? Esse Ezinho com sinal negativo em cima. Significa que o elétron tem carga negativa. Bom, então vamos somar a carga aqui do próton. Então a carga do próton vai ser mais 2/3, né? Quark up, 2/3, mais 2/3, quark up 2/3, são dois quarks up, menos 1/3 do meu quark down. Tá certo? Então, frações de bases iguais, né? Repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 2 quartos, menos 1, 3. Isso aqui vai me dar 1. Sabendo que isso aqui vai representar o quê? A fração, né, do módulo da carga do elétron. Ou seja, isso aqui está me dizendo que o módulo da carga do próton é igual em valor ao módulo da carga do elétron, sendo que o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Então, o próton e o elétron tem valor de cargas em módulos iguais. Bom, e agora o nêutron? São dois quarks down e um up. Então vai ser aqui menos 1/3, menos 1/3, mais 2/3. Fração de bases iguais, repete a base e soma os numeradores. Menos 1 com menos 1, menos 2 mais 2, daqui dá 0. Então todo número que divide 0 vai ser 0, né? Toda fração onde o numerador é 0 e o denominador é diferente de 0, sempre dá 0. Então, carga do nêutron ela é nula, como se era de esperar, como foi observado na física experimental. Tá certo? Então, essa é a estrutura dos prótons. Essas, né, são as estruturas dos prótons e dos nêutrons no núcleo atômico. Bom, então agora a gente tem a segunda estrutura do átomo. O átomo é formado por um núcleo composto de prótons e nêutrons, sendo que esses prótons e nêutrons são formados por partículas subatômicas, ou seja, partículas menores, chamadas de quarks, e esse núcleo é orbitado por elétrons. Tá certo? Bom, essa é a estrutura atômica que nós temos hoje, tá? Que vigora hoje, que é uma estrutura atômica provado experimentalmente, tanto na teoria quanto na experimentação, né? No laboratório. Bom, existe outra teoria para os modelos atômicos? Vamos adiantar aqui uma que eu gosto, a teoria das cordas. O que é essa teoria das cordas? Vou apagar aqui. A teoria das cordas diz o seguinte, que partículas elementares, como por exemplo os quarks e os elétrons, quando eu falo elementares é porque são partículas indivisíveis.
Então a teoria das cordas diz isso, que partículas elementares, como, por exemplo, os quarks e os elétrons, elas na verdade não são partículas pontuais. Elas são finos filamentos de energias muito pequenos, semelhantes a cordas vibrantes. Então, essa aqui seria a minha corda. Tá? Essa corda teria aqui um tamanho da ordem da constante de Planck, tá? Que é igual a 10 a menos 35 metros. Tá certo? Então isso significa aqui que esse 10 tem 35 zeros à frente. Então, para tu ver o tamanho disso, né? Eu particularmente não consigo nem imaginar. E essas cordas vibrariam um determinado modo de vibração. Tá? Modo de vibração. E cada modo de vibração seria uma determinada partícula elementar. Por exemplo, se ela estivesse vibrando, se essa corda vibra num modo de vibração A, ela é um quark. Se ela vibra num modo de vibração B, tá? Modo de vibração B, ela vai ser um elétron. E se ela vibra num determinado modo de vibração C, ela vai ser, por exemplo, uma outra partícula elementar, que é o nêutron. Então a teoria das cordas diz isso, que na verdade não existe partículas pontuais, partículas elementares pontuais, melhor dizendo, e sim pequenas cordas vibrantes formadas por energia, no qual o modo de vibração que ela esteja vibrando vai representar uma determinada partícula elementar. Tá certo? Bom, então a gente acaba aqui nessa parte aqui dessa cronologia da história do átomo. Tá bom? A gente vai agora para a segunda parte, que vamos falar da física de partículas. Então vamos agora aqui uma breve introdução à física de partículas. Tá? Atualmente já se é conhecido uma infinidade de partículas na natureza. Essas partículas foram classificadas, vou colocar assim, em 3 famílias, tá? Para ficar melhor entendido. A família dos bósons, dos férmions e dos hadrons. Tá? Então vamos começar pelas famílias dos bósons. Dos bósons. Deixa eu escrever melhor aqui. Dos bósons. A família dos bósons é formada por partículas elementares e partículas compostas. Tá? Então, essa família é formada por partículas elementares e partículas compostas. Tá? O que são partículas elementares, já falei, são aquelas partículas que são indivisíveis. Tá? E partículas compostas são partículas formadas por partículas subatômicas, ou seja, elas são partículas formadas por partículas ainda menores. Tá? Bom, então vamos classificar essas partículas, os bósons, em 2 grupos. Os bósons de calibre e o bóson de Higgs. Tá certo? Os bósons de calibre. Os bósons de calibre são fundamentais, porque eles são as partículas mediadoras das interações fundamentais da natureza. Quem são essas interações fundamentais?
Eu vou escrever aqui. A gravidade, a interação gravitacional, né? Gravitacional. A interação eletromagnética. A interação nuclear forte e a interação nuclear fraca. Os bósons mediadores dessas interações são: da gravitacional é o graviton. Abre um parêntese aqui para o graviton. O graviton ainda é uma teoria, tá? É uma partícula teórica ainda. Ela ainda não foi comprovada em nenhum tipo de experimento, tá? Mas a teoria diz que ela tem que existir como uma partícula mediadora da interação gravitacional, tá? Da eletromagnética é o fóton. Da interação nuclear forte é o gluon. E da interação nuclear fraca são os bósons W+, W- e o bóson Z. Tá certo? Bom, o que significa essa mediação? Vamos pegar um exemplo aqui muito mais fácil de vocês entenderem, porque já é muito mais conhecido. O núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons, né? Sabemos o quê? Que o nêutron tem carga negativa, tem carga nula, e os prótons carga positiva. Bom, mas você aprendeu lá, né? Já é conhecimento comum, né? Que partículas de cargas iguais tendem ao quê? A se repelir quando se aproximam. E partículas de carga diferentes tendem o quê? Se atrair, não é? Bom, a gente sabe que o próton é formado por quarks. 2 quarks up e um quark down. Os quarks up, ele tem carga o quê? Positiva. Quark down negativo. Bom, como é que, se o próton é formado por 3 quarks, sendo 2 ups, significa que eu tenho 2 quarks aqui de mesma carga. Como é que eles estão grudados um no outro no núcleo do próton? Tá certo? Como é que então é formado o próton se esses 2 quarks up mais o down, se eu somar as cargas do quark up e diminuir da carga do down, vai me sobrar o quê? Um saldo de carga positivo, não é? Bom, então como é que esses 2 quarks up estão juntinhos ali no núcleo do próton? Vamos ver o seguinte aqui. Vamos supor que eu tenha 2 quarks aqui up. Então eles têm cargas positivas. Eles estão aqui. 2 quarks idênticos, né? Apesar do desenho não ajudar muito, mas eles são iguais. Vamos supor que eles estão aqui, cada um deles está de um lado de uma pá, né? De uma prensa. A uma distância aí, R um do outro. Bom, como eles são 2 partículas de carga positiva, quando eles começarem a se aproximar, logicamente, vai atuar o quê? Uma força elétrica repulsiva, né? Essa aqui vai ser a força elétrica. E o quark, vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. Os dois são idênticos, tá? E o quark 1 faz sobre o quark 2, né? Empurrando ele para lá. E aqui a força elétrica, né? Repulsiva. E o quark 2 faz sobre o quark 1. Tá certo? Bom, logicamente sabe que força é uma grandeza vetorial, né? Bom, essas forças obedecem à terceira lei de Newton, tá? Elas estão o quê? Na mesma direção, possuem o mesmo módulo, mas sentidos opostos, né?
Ou seja, esse quark 1 empurra o quark 2 para cá e o quark 2 empurra o quark 1 para lá, ambos com a mesma intensidade de força, ou seja, com o mesmo modo. Mas vai acontecer o seguinte: quando eu começar a rodar a manivela da prensa, a prensa vai o quê? Aproximando esses dois quarks, tá? Mesmo contra essa força de repulsão elétrica, e vai aproximando, vai aproximando. Vai chegar a uma determinada distância R, que os dois estarão muito próximos um do outro, e essas forças elétricas repulsivas sumirão e darão lugar à força nuclear forte. Ou seja, esses prótons, esses quarks irão se atrair e ficarão colados. Essa força nuclear forte vai ser o que? Mediada por esse bóson chamado gluon. É como se esse bóson trocasse informação entre essas duas partículas positivas, esses dois quarks, dizendo o seguinte: ó, cara, agora a gente vai se grudar e não vai se soltar mais. Essas partículas se grudam e não soltam mais. Bom, essa partícula aqui foi chamada de gluon, né, aqui, de propósito. Porque gluon vem lá do inglês, né? Foi tirado lá do inglês, né? De glue, significa cola. É como se essas partículas se colassem, né? Ou seja, essas partículas se colam através da interação desses bósons, chamado gluon. E não se solta mais, ainda bem, né? Porque senão você não existiria nem está aqui. Por quê? Porque a força para você romper agora esse núcleo atômico, né? E com isso sendo os prótons também cargas positivas, logicamente, eles vão se grudar. Da mesma forma que aconteceu com os quarks. Eles vão se grudar e não vão se soltar. Vai ficar tão firme que para você quebrar o núcleo atômico, vai ser necessário uma quantidade imensa de energia. Ou seja, você vai pegar uma partícula, é assim que se faz nos aceleradores de partículas. Você pega uma determinada partícula, um nêutron, um próton, qualquer, e arremessa ela a velocidades próximas à da luz para atingir o núcleo de um átomo. Tá? A energia que esse próton neutro adquire ao longo dessa corrida, com uma velocidade muito próxima da luz até atingir o átomo, vai ser uma energia tão descomunal que vai conseguir romper o núcleo desse átomo. Aí você estuda ali diversas partículas que são ejetadas a partir daquela quebra. É assim que você vai descobrir uma infinidade de partículas, né? Falando de uma maneira muito superficial e sem uma explicação de natureza muito técnica, tá? Tem um comprometimento muito técnico nisso. Mas é basicamente isso que acontece. É assim que se faz a fissão nuclear, né? Fissão nuclear na qual, né, foram feitas o que? As usinas nucleares e a bomba atômica. Mas aí já é um processo muito mais técnico aí. Bom, então para tu ver isso. E graças a Deus isso acontece. Já pensou se qualquer coisinha rompesse o núcleo do átomo? Você não existiria, né? Se alguém te esbarrasse, você esfarelava na frente da outra pessoa, e a outra pessoa também. Bom, então isso vai ser a mediação que cada interação dessa natureza faz interage, né, através dos seus bósons, tá certo? É assim que se dá essas interações da natureza. A gravitacional, a eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraco. Isso aqui só foi um exemplo da nuclear forte. Tá? Bom, e o bóson de Higgs? O bóson de Higgs foi uma das maiores descobertas do século XXI. Apesar de ele ser previsto na teoria em 1960 por Peter Higgs e
seus companheiros de pesquisa, né? Por outros, né? Como dizem. Por quê? Era fundamental que se detectasse essa partícula, esse bóson. Porque o bóson de Higgs veio para comprovar uma coisa chamada de campo de Higgs. Esse campo de Higgs é uma força invisível que permeia todo o universo, tá certo? E ele confere massa às partículas elementares, tá? Ele confere massa às partículas elementares, como por exemplo os quarks, né? Que formam os prótons e nêutrons, que formam os átomos, que formam as matérias e que você está presente aqui ouvindo essa aula. Tá certo? Bom, e ele é fundamental na compreensão da estrutura do universo. Para tu ver a importância dessa partícula, ela é apelidada de partícula de Deus. Por quê? Ela é necessária para a compreensão de todo o universo, da estrutura de todo o universo. De Deus. Tá certo? Então, ela foi descoberta em 1960, aliás, proposta teoricamente em 1960 e descoberta em 2012. Ela só foi descoberta em 2012, agora no século XXI, no LHC, que é o maior acelerador de partículas, tá? Que nós temos. Para vocês terem uma ideia da dimensão, ele fica localizado em Genebra, na Suíça. Ele fica dentro de um túnel subterrâneo e possui 27 quilômetros de circunferência. Então, tu imagina pegar uma partícula como um nêutron e acelerar essa partícula com velocidades próximas à da luz, num percurso de 27 quilômetros para atingir seu alvo, um determinado núcleo de um átomo. Tá? É muita coisa. Bom, vamos agora aqui Vamos falar de duas propriedades aqui dos bósons. Importante. Os bósons possuem spin inteiro e os bósons não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Bom, o que acha esse spin? O spin é uma propriedade intrínseca das partículas elementares. Tá? Ele se manifesta como um momento angular interno da partícula, semelhante a uma rotação, embora não seja uma rotação no sentido clássico. Tá? Ele é fundamental para entender o comportamento das partículas elementares e suas interações, e essencial para a compreensão da estrutura da matéria e da física quântica. Tá certo? Então toda partícula tem um spin. Nesse caso aqui o spin é inteiro. Tá? Então quando falamos de spin, estamos falando o quê? De momento angular. Tá legal? Como é que é representado esse spin? O spin ele pode ser positivo ou negativo. Esse sinal positivo ou negativo ele está dizendo que ele está, na verdade, me dizendo o sentido da rotação, do momento da partícula. Se o spin é para cima, eu tenho um sentido positivo, ou seja, eu tenho uma rotação no sentido anti-horário. Tá? Se o spin é negativo, ele é representado por uma setinha para baixo. Está me representando o quê? Uma rotação no meu sentido horário. Tá certo? Bom,
Então, anti-horário positivo, horário negativo. Anti-horário, setinha para cima, anti-horário, setinha para baixo. E essa setinha vai simbolizar graficamente o spin de uma determinada partícula, tá? Ou o sentido do momento angular da rotação dessa partícula. Bom, agora vamos aos férmions. Os férmions, a família dos férmions é formada apenas por partículas elementares, tá? E podem ser classificadas em dois grupos também. Os leptons, como exemplo aqui, dois leptons que eu acho que são bem conhecidos, né? É o elétron, os elétrons, melhor dizendo, e os neutrinos. São dois exemplos. Acho que são bem conhecidos. E os quarks? Nós acabamos de definir, né? E os quarks? Então, são dois exemplos de partículas elementares que são classificadas como férmions. Que pertencem, melhor dizendo, à família dos férmions, que posso representar em dois grupos, o grupo dos leptons e o dos quarks. Os quarks são aqueles, né? O up, o down, o top, o bottom, o strange e o char. Então, 6 tipos de quarks. Tá? Lembrando que os quarks têm cargas racionais. Tá certo? Bom, vamos olhar o seguinte. Quando eu dei o exemplo da interação forte aqui, eu fiz a interação de dois quarks. E o bóson, que era o mediador dessa interação forte, né, que fazia com que esses dois quarks grudassem, era o gluon. Bom, o gluon é um bóson e os quarks são férmions. Então eu posso dizer que os férmions interagem através dos bósons. Tá certo? A interação dos férmions são feitas através dos bósons. Tá legal? Bom, então vamos aqui agora vamos agora a duas propriedades dos férmions, né? Bom, diferente dos bósons, os férmions apresentam spin semi-inteiro. Inteiro. E os férmions não. Aliás, os férmions, desculpa. Os bósons não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, né? Os férmions obedecem ao de exclusão de Pauli. Bom, eu falei do spin, esqueci de falar o que é o princípio de exclusão de Pauli. Então vamos falar o que é o princípio de exclusão de Pauli. Bom, o princípio de exclusão de Pauli ele é crucial para explicar a estrutura da tabela periódica, as propriedades dos átomos e moléculas e da matéria em geral. Tá certo? O princípio de exclusão de Pauli afirma que dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. O que isso quer dizer? Que numa estrutura como o átomo, dois elétrons, né, que a gente está vendo aqui, que são férmions, não podem possuir os mesmos números quânticos simultaneamente. Tá? Bom, pelo menos uma propriedade quântica tem que ser diferente
para eles estarem no mesmo estado quântico, tá? Como, por exemplo, o spin. Ou seja, esse spin deve ser diferente para cada elétron do sistema. Tá certo? Bom, isso é o princípio, isso é o que diz o princípio de exclusão de Pauli. Bom, falei em estado quântico. O que é o estado quântico? O estado quântico contém todas as informações do sistema quântico, ou seja, trocando em miúdos, o estado quântico dispõe de todas as informações do sistema físico, tá? E suas propriedades num determinado momento, como, por exemplo, energia, spin, né? Ou momento, né? E posição. Três propriedades aí de um sistema físico, tá certo? Então, essas são as propriedades do estado quântico. Isso quer dizer um estado quântico, né? Bom, vamos falar agora dos hadrons. Vamos colocar aqui a família dos hadrons aqui onde está em vermelho. Eu já deixei aqui livre de propósito. Escrever os hadrons em vermelho. A família dos hadrons são formada por partículas compostas somente por quarks e antiquarks. Então, os hadrons são partículas compostas formadas por quarks e antiquarks. Tá certo? Bom, também vai se dividir em dois grupos de partículas. Os bárions e os mesons. Os bárions são partículas formadas por apenas 3 quarks. Por exemplo, prótons e nêutrons. E os mesons são partículas formadas por um par quark antiquark. Exemplo, o pion ou meson pi e o kaon ou meson k. Tá certo? Então, prótons e nêutrons são partículas que pertencem à família dos hadrons e pertencem ao grupo dos bárions. Então, podemos falar que a matéria, toda matéria é uma matéria o que? Bariônica, tá? Porque são formadas por um núcleo de prótons e nêutrons. Tá certo? Bom, esses dois grupos têm características similares, ou seja, têm propriedades similares à dos bósons e à dos férmions. No caso aqui, os mesons, eles possuem spin inteiro e não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. No caso aqui, os bárions, eles têm spin semi-inteiro e não obedecem, melhor dizendo, o princípio de exclusão de Pauli. Tá certo? Bom, só repassando para a gente lembrar, spin é uma propriedade intrínseca das partículas elementares, né? Ele se manifesta como um momento angular interno da partícula, ou seja, semelhante a uma rotação, frisando bem que, embora não seja uma rotação no sentido clássico, ele é fundamental para entender o comportamento das partículas elementares e suas interações, tá? E é essencial na compreensão
da estrutura da matéria e da física quântica. Tá bom? O spin, princípio de exclusão de Pauli, ele é crucial para explicar a estrutura da tabela periódica, as propriedades dos átomos e moléculas, tá? E a natureza da matéria em geral. O princípio de exclusão de Pauli afirma que dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado quântico, tá? Simultaneamente. Ou seja, trocando em miúdos isso, né? Quer dizer que numa estrutura como um átomo, né? Dois elétrons que são férmions não podem possuir os mesmos números quânticos. Ou seja, pelo menos uma propriedade quântica, como exemplo o spin, tem que ser diferente para cada elétron do sistema. Tá legal? O estado quântico, tá? O estado quântico, ele contém todas as informações disponíveis de um sistema quântico em um dado momento. Ou seja, ele dispõe de informações sobre as propriedades físicas, tais como momento, que é spin, né? Energia e posição. Bom, então, pessoal, tem aí uma pequena introdução. Se vocês acharam complicado, vocês não queiram nem ver o resto, né? De física de partículas, tá? Então, é uma introdução muito superficial, mas pelo menos dá uma noção das partículas que vocês já devem ter ouvido falar, quais são as funções dela e a necessidade dela e as necessidades dela na física, tá? Ou seja, no nosso universo, né? No nosso mundo. Então, ficamos por aí. Valeu!